Voltei daqui a pouquinho, tá bom. Tá bom. Daphne, a gente está querendo muito fazer, é um pedido de um telespectador que queria muito que eu fizesse essa pauta. Eu falo que o nome é difícil, porque é difícil mesmo, né? Com certeza. Não, quando me ligaram, eu perguntei, mas vem cá, vocês vão falar sobre este tema, não é geral, não, é este tema. Porque foi um pedido de um Fantástico. rapaz Muito bom. de São Paulo, muito eu bom. queria atender. E já até na minha ficha está errado o nome, de tão difícil que já escreveram mucopili. Não, é mucopolissacaridose. Isso. E o que é isso? É uma doença rara, tá? É do grupo que a gente chama dos erros inatos do metabolismo. Significa um erro metabólico com o qual a gente já nasce com ele. O nosso organismo, ele é, assim, na verdade, nós somos um grande caldeirão de reações químicas, se pode dizer assim. E, assim, cada reação química dessa, para uma substância A se transformar na B, na C, na D, e que todas essas vão ser importantes para fazer certas coisas no nosso organismo, às vezes uma dessas reações não funciona adequadamente porque eu não tenho a enzima que faz aquela reação. E aí, quando eu não tenho aquela enzima funcionando, ou a substância que vem logo antes daquela enzima se acumula, ou vai faltar a substância logo depois. E isso pode dar uma série de problemas. Então, tem vários tipos de problemas metabólicos, e esse problema específico, essa doença mucopolissacaridose, nessa reação das substâncias se chamam mucopolissacarídeos, que são substâncias que vão estar presentes como, assim, trabalhando às vezes na lubrificação de certas partes do organismo. Então, a gente tem essas substâncias nas articulações, nas válvulas do coração, nos ossos, tem no sistema nervoso central, na córnea, nas amígdalas, nas adenoides. Então, a pessoa que tem essa doença, mucopolissacaridose, essa enzima não funciona, essas substâncias vão se acumulando, e aí a pessoa vai tendo uma série de problemas em vários órgãos e vários sistemas. Então, pode ter problema nas válvulas do coração, para de crescer, fica com uma rigidez nas articulações, começa a enxergar mal, porque a córnea vai ficando opaca, tá? E, em geral, vai acometer pessoas desde a infância e, em geral, assim, dependendo do tipo da mucopolissacaridose e da gravidade, tem pessoas que não conseguem chegar aos 10 anos de vida, infelizmente. Mas é uma doença genética. Isso é uma doença genética. É uma doença genética. E por que não fala como é? Metabolismo? Erro inato do metabolismo? Por que não fala um erro genético e fala erro inato do metabolismo? Porque é um erro genético, tá? Existe uma alteração no nível do DNA, mas o DNA, ele vai codificar as proteínas. Então, aquela sequência de letrinhas do DNA, ela vai fazer com que exista uma sequência de aminoácidos que vão se juntando e formando essas proteínas, que são essas enzimas que vão causando as reações químicas no organismo. Então, assim, tem sempre alguma coisa química envolvida nas mutações genéticas. E o diagnóstico é feito por quem? Pelo geneticista? O diagnóstico, ele é feito pelo geneticista, mas é raro de uma pessoa chegar direto no geneticista. Então, em geral, tem que haver a suspeita de um médico generalista. Na maioria das vezes é um pediatra, mas pode ser um otorrino, pode ser um pneumologista, pode ser um ortopedista, porque às vezes a queixa é, olha, está com a perninha torta ou não está crescendo adequadamente. E aí, quando o médico vê que, na verdade, o problema não está restrito à mão, ou à perna, ou à garganta, quer dizer, é uma criança que tem várias pneumonias, tem um sopro no coração, tem uma restrição nas articulações, o aspecto facial vai ficando um pouquinho mais grosseiro, tem que suspeitar que existe o que a gente chama de uma doença multissistêmica, quer dizer, envolve vários órgãos, vários sistemas, pode ser de fundo genético, e aí o diagnóstico é feito a partir, a suspeita específica através de um exame de urina, mas que em geral é pedido pelo geneticista, mas o diagnóstico mesmo é feito através de alguns exames de sangue especializados, porque você dosa essa atividade dessa enzima. Se a enzima não estiver funcionando adequadamente, é feito esse diagnóstico. E é uma doença de diagnóstico difícil, então? Porque até chegar no geneticista... É uma doença que, na verdade, assim, existe um trabalho feito aqui no Brasil, mas não muda muito em relação ao resto do mundo. Aqui talvez demore um pouco mais. Esse diagnóstico, às vezes, demora 2, 3 anos, tá? Em média,
até que se chegue e descubra o que é. E esse é só, na verdade, é o começo da Via Crucis, né? Porque na hora que se chega ao diagnóstico, é um diagnóstico difícil, é uma doença crônica, é uma doença que pode ser progressiva, mas que hoje em dia já existem opções de tratamento para alguns dos tipos da mucopolissacaridose, e aí se entra na outra Via Crucis, que é conseguir a medicação para fazer o tratamento e para não deixar a doença evoluir. E eu sei que tem uma batalha judicial, às vezes, para conseguir. Na verdade, o que acontece é que 3 tipos já têm tratamento. Os tipos 1, 2 e 6, tá? E tem alguns ainda em teste clínico. Mas são enzimas que foram, assim, é tudo muito recente. Assim, 2003, 2004, mais ou menos, que a primeira estava disponível comercialmente. Já existem essas 3 agora para tratamento com registro na Anvisa, na Vigilância Sanitária aqui no Brasil, mas esse tratamento não está regulamentado pelo SUS. Então, cada pessoa que tem um diagnóstico tem que entrar com uma demanda para conseguir essa medicação, para conseguir o tratamento. E aí essa medicação viria gratuitamente? Essa medicação, na maioria das vezes, depois da batalha, assim... Tem várias pequenas batalhas, na verdade, porque, assim, consegue, mas às vezes falta, e aí tem que entrar de novo, toda hora tem que ir renovando a prescrição, às vezes existe contestação, se é indicado ou não é indicado o tratamento. Quer dizer, na verdade, o ideal seria que houvesse um programa de tratamento, né, e um programa de tratamento com critérios, na verdade, para tratamento, porque tem paciente, às vezes, que pode estar recebendo e que já passou da fase ideal do tratamento. Agora, tem outros que às vezes são muito novinhos e que às vezes se responde, mas não existe experiência com tratamento de criança tão jovem. E é fundamental que a gente comece a tratar o quanto antes para não deixar que os problemas evoluam. E tem como conter os problemas? Quer dizer, curar não tem, mas curar tem não como... tem. Quer dizer, a gente não consegue andar para trás, tá? Mas a gente consegue diminuir o depósito dessas substâncias em vários órgãos e sistemas. A gente consegue estacionar ou fazer com que a doença do coração progrida muito mais devagar, tá? E consegue dar muita qualidade de vida. E qualidade de vida que são coisas assim que para as pessoas pode soar, isso não é nada demais, mas assim, uma menina que não conseguia pentear o cabelo, botar uma meia, conseguir fazer isso já é qualidade de vida. Nossa! Por conta de restrição de articulação. Isso irrita muito, viu? Isso agora. Irrita, dá vontade de quebrar mesmo, viu? As coisas. E aí é uma irritabilidade que merece ser irritável. E tem 600, o Dudu Próspero, que foi a pessoa que me pediu para fazer essa matéria, que é portador da doença, e é um dos principais nomes engajados nessa causa. Tem um blog que chama Blog do Dudu e Amigos.wordpress, era melhor escrever, .com, para a gente poder dar uma força. Ele diz que recebe mais de 1000 visitas no blog, dia, e são 600 pessoas, 600 casos registrados no Brasil. São, quer dizer, tem tipo esclerose múltipla? É mais raro. É mais raro raro que a esclerose múltipla. Porque vai limitando. A esclerose múltipla vai limitando. A esclerose múltipla até agora não tem nenhum tratamento específico, tá? Quer dizer, existem várias estratégias, mas a estratégia do tratamento da mucopolissacaridose literalmente é a enzima que o teu organismo não produz naturalmente, você recebe... Não. Via venosa. Toda semana se recebe uma infusão venosa, então tem que fazer num esquema hospital-dia, leva em torno de 4 horas recebendo a medicação pela veia. Uma vez por semana? Uma vez por semana. Caramba, é uma ausência de enzima. Né? Pô, mas é muito... É super limitador e requer uma estratégia, porque é um dia de trabalho que você perde, ou que alguém da sua família perde com você, ou seu amigo, né? Porque ninguém vai ao hospital assim, é aquele negócio, vai de manhã, não volta de tarde. Ter a possibilidade de ir ali uma vez por semana, repor, ter um tratamento, ter um tratamento, ter uma possibilidade de um tratamento, uma qualidade de vida. Se perguntar para as pessoas que estão recebendo o tratamento e para as famílias se preferiam não ir toda semana no hospital, você vai ver o que eles vão responder. Eles querem ir. É óbvio que, assim,
existem alguns países que já se tem a estratégia de tratamento domiciliar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode chegar. Mas primeiro a gente precisa ter esse programa formal de tratamento, né, subsidiado pelo SUS. E depois, para aí, a gente pensa nessas outras questões também que são importantes. Quer dizer, eu atendo crianças que estão em idade escolar e que perdem um dia de aula semanalmente. Qual país que descobriu essa... Foi aqui no Brasil que descobriu esse tratamento? Não. Foi aonde? Esses tratamentos, eles foram descobertos por empresas americanas. Estados Unidos. E onde é o melhor tratamento? É lá? Não, o tratamento é mais igual. Moderno, o tratamento é igual. Um protocolo universal, o tratamento é um assim. protocolo universal, tá? E o problema é o acesso. Quer dizer, no Brasil a gente tem acesso, tem a via judicial, mas os pacientes têm acesso. E tem alguns países que os pacientes simplesmente não têm acesso, porque ninguém paga. Quer dizer, aqui no Brasil existe uma cláusula na Constituição que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, se isso não é fornecido, quem entrar com qualquer tipo de ação judicial acaba conseguindo. Agora, seria muito melhor se a gente tivesse um programa organizado? Não, porque isso racionaliza melhor. Quer dizer, de repente eu tenho um paciente que ele precisa tomar 17 mililitros, o frasco vem com 5. E eu tenho, aí vai sobrar 3. Aí eu tenho um outro que pode tomar aquele resto. E é muito caro o tratamento. Então, se a gente concentra em centros de referência, se a gente tem esses critérios de entrada no tratamento, de saída no tratamento, uma política para a genética mesmo, no Sistema Único de Saúde, a gente consegue organizar isso muito melhor e até, de certa maneira, racionalizar recurso, porque as pessoas estão recebendo o tratamento e, às vezes, esse tratamento poderia estar sendo feito de uma outra maneira. Fiquei com uma dúvida. Tem alguma faixa etária que esses sintomas aparecem mais nitidamente para diagnóstico? Em geral é na infância. Em geral são crianças pequenas. E o teste do pezinho identifica? Não, o teste do pezinho não identifica. Poderia até identificar, mas isso é uma discussão, quer dizer, está se testando a viabilidade em alguns países ou em alguns lugares que tem uma incidência muito alta da doença, porque para você inserir uma doença no teste do pezinho, você tem que basear a justificativa no fato de ser uma doença grave, de ser uma doença que você não consegue diagnosticar de outra maneira, tá? E que, assim, você entrar com o tratamento mais precocemente possível muda completamente a vida. Isso muda, isso muda, mas na verdade você tem sintomas. Tá? A fenilcetonúria, o hipotireoidismo, que são as doenças que estão no teste do pezinho, na hora que você começa a ter sintoma, aquela criança já tem um retardo mental instalado e são doenças mais frequentes. Agora, vai se chegar lá, quer dizer, existem alguns países que estão, inclusive, considerando algumas doenças genéticas metabólicas, não necessariamente a mucopolissacaridose, mas talvez outras que são mais frequentes, no teste do pezinho. Vou mostrar aqui o blog, vou para o intervalo daqui a pouquinho, só quero mostrar aqui, dá para ver? Esse é o blog do Dudu, que me pediu para fazer essa pauta e eu estou fazendo aqui. Dia 15 de maio foi o Dia Internacional, né, Dia Mundial da mucopolissacaridose. Está aqui, pode entrar no blog dele para conhecer mais detalhes. Eu volto aí com alguma pergunta, tá, Gabi? Tá, claro.